Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo nesse tempo de celebração online. É muito bom poder estar com você durante esse tempo. Fique com a gente até o final. Vamos lá. Amanhã, segunda-feira e na quarta, nós não teremos expediente administrativo. Na quarta, por causa do feriado, e amanhã, por causa da dedetização que nós faremos para uma melhor segurança de todo o nosso espaço. As nossas quartas de esperança são tempos da gente se dedicar à oração e o compartilhamento de motivos que possam nos levar para mais perto de Deus. Tem sido um tempo muito proveitoso. Então, na próxima quarta, dia 21, às 19h30, nós aguardamos você online pelo Google Meet. O endereço você pode ter acesso pelas nossas redes sociais. O Ministério de Mulheres da IBAGE, Florescer, na próxima quinta, dia 22, às 20h30, está convidando você para um tempo de estudo bíblico. Tem sido muito especial esse tempo de comunhão, ainda que virtual. Então, participe, maiores informações com a irmã Lia. O pastor Ézio tem tido uma iniciativa de oração nas madrugadas e algumas pessoas têm acompanhado ele e ele então pensou, por que não reunir essas pessoas para um café virtual? Então, no próximo sábado, dia 24, às 8h30 da manhã, ele está convidando não só essas pessoas que o acompanham nesse projeto das madrugadas, mas caso você tenha um interesse, ele está oferecendo um estudo sobre a integridade. Participe, tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida. Todos os domingos, das 9 às 10, a IBAGE desenvolve a sua escola bíblica discipuladora através do Google Meet com vários endereços, porque são várias salas, vários temas são oferecidos. É um tempo de aprendizagem, de amadurecimento e você não deveria ficar de fora dessa. A minha classe, por exemplo, no domingo passado, a gente tinha cerca de 40 pessoas conectadas. E depois da aula, a gente abre um tempo para perguntas, compartilhamento de experiências. Tem sido um tempo bem proveitoso. Acredito que você deveria participar. Maiores informações sobre os endereços pelas nossas redes sociais ou pela nossa secretaria, segunda a sexta, das 9 às 5. Participe! E esse foi o nosso IBAGE News e para maiores informações vocês acompanhem pelas nossas redes sociais. Aproveite e se inscreva no nosso canal de YouTube e que Deus abençoe durante todo esse tempo de ministração que a gente vai estar juntos. Beijo no coração. Glória a Deus, graça e paz. Como é bom poder louvar ao Senhor junto com você. Que a paz do Senhor Jesus, o amor do Senhor Jesus esteja assim perceptível no seu coração, na sua casa, que o seu lar se encha de alegria do Senhor. É por esse grande amor do Senhor Jesus por nossas vidas, que nós podemos assim ser chamados filhos de Deus. Nós somos filhos por um amor incondicional pelas nossas vidas. Que nós possamos juntos adorar o Senhor, que é digno de todo o nosso louvor, a Ele toda a honra e toda a glória. Vamos juntos louvar ao nosso Deus, em nome de Jesus nesse dia. Convido você a louvar comigo. Jesus, em tua presença, vemos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
presença, Deus aqui. Vemos tua face, rendemos a ti. Pois um dia tua morte prosseguiu por todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Diga comigo assim: só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Então cante comigo assim: estamos nós aqui. Gosto muito do profeta Isaías, e no capítulo 41, versículo 10, diz assim: por isso não tenho medo, pois eu estou com você, eu sou o seu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te seguro com a minha mão direita vitoriosa. É importante em tempos como esse nos lembrarmos que em toda a Bíblia, nos 66 livros, cerca de 365 vezes aparece a expressão não tenha medo ou não temas. A impressão que eu tenho é que Deus tem um desejo muito grande de que a gente não possa de maneira alguma abrigar o medo, porque o medo jamais nos fará bem. É por isso que a Bíblia diz que o amor perfeito, o amor de Deus, expulsa, lança fora todo o medo. É evidente que em tempos tão difíceis como esse que nós vivemos, é importante nos lembrarmos que o nosso Deus está bem perto daqueles que o amam e Deus pode sim ministrar no teu coração. Eu uno o meu coração ao teu diante de um tempo tão difícil para dizer a Deus: ó Senhor, muito obrigado pela tua forte mão que me sustenta. E é sobre isso que eu quero agora me unir a você e podermos juntos orar nesse período de intercessão. Ore comigo. Deus, muito obrigado pela tua doce presença e pela maneira como carinhosamente o Senhor nos desafia a confiarmos em Ti em tempos difíceis. Eu acredito muito, Pai, que os desertos foram palcos reveladores da Tua manifestação de graça, de bondade, de compaixão sobre o povo de Israel, sobre os discípulos e sobre cada um de nós como Teus seguidores. Nós temos uma coisa a Te pedir, Pai: visita os nossos corações, estabelece a graça, a coragem,
o ânimo, a força necessárias para a gente enfrentar esse tempo. Ó Deus, tantos carecem do Teu consolo e conforto e por isso pedimos que o Senhor, ó Deus, possa derramar a graça do Teu Espírito, confortando os corações enlutados. Existem pessoas que nós amamos, queridos, que neste momento estão enfrentando a Covid, isolados em suas casas ou internados. Ó Deus, sobre estes também, que a Tua boa mão, ó Deus, possa ser sobre cada um, Pai. Aos desempregados da Tua igreja, ó Deus, providencia o recurso, já que o Senhor é aquele que provê todas as nossas necessidades. O Senhor é o nosso pastor e por ser o nosso pastor não temos falta de nada. Então confiamos em Ti. Pedimos pelo nosso governo para que ações concretas e em unidade possam amenizar o sofrimento de toda a população. Que essas vacinas cheguem a todos e que essa pandemia passe logo, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz
entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Graça e paz, família Ibage. No dia de hoje eu quero compartilhar com o seu coração uma palavra que sobe ao meu coração, ecoando dos lábios, da mente e do coração do apóstolo Paulo. Essa palavra ela se encontra no texto de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4, quando ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se que o Senhor virá em breve. Queridos, nesse momento de dízimos e ofertas, nós queremos externar a nossa gratidão a você, que tão gentilmente tem vivido conosco esse tempo de tamanhas dificuldades, mas não tem medido esforços para que a obra de Deus continue avançando. Você tem nos abençoado e nós temos podido, de igual modo, abençoar você. O dízimo e a oferta que você oferece na casa do Senhor tem servido para alcançar corações e transformar vidas, cumprindo então esse propósito de alcance missionário. Muito obrigado pela sua gentileza. Você vai ver aqui embaixo, nesse momento, as nossas contas estarão disponíveis para você. E nós pedimos a você então que possa continuar recebendo de nós essa gratidão, que possa continuar recebendo de nós esse apreço pelo investimento que você tem feito e permanece fazendo na obra do Senhor, mesmo diante de tamanhas dificuldades. Nós queremos agradecer, nós queremos orar com você nesse dia, queremos agradecer pela sua vida, pela sua fidelidade, pela sua gentileza e pelo seu compromisso, rogando a Deus as infinitas graças dele de maneira continuada sobre você. Você pode orar comigo? Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que tão gentilmente têm entendido o propósito de cooperar com a sua obra através dos dízimos e das ofertas. Nós louvamos ao Senhor, Pai, porque o Senhor, como disse o apóstolo Paulo, tem cuidado de nós e isso tem se tornado também o motivo da nossa alegria. Que a bondade do Senhor continue a nos envolver, que o seu amor continue a nos acolher, que o Senhor continue a direcionar os nossos pés na direção da sua cruz, na dependência e submissão sempre ao Senhor. Nós bendizemos ao Senhor por cada um desses queridos e queridas, Pai, e pedimos também por aqueles que porventura estejam nesse tempo desempregados e desejosos e precisando também, Pai, de ser acolhidos. Que a Ibage possa ser uma mão estendida para oferecer socorro nesse período, Pai. Nós agradecemos ao Senhor pela nossa comunidade de fé, por cada querido e cada querida. E o fazemos assim, nesse dia, em nome e por amor a Jesus Cristo. E aí você, online, na sua casa, e eu aqui, dizemos amém. Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu sou o pastor Fernando Félix e é um prazer entrar na sua casa para juntos celebrarmos ao Senhor. Todo aquele que descobre o amor de Deus é por ele transformado. É impossível permanecermos os mesmos depois que o conhecemos. Ele nos transforma de dentro para fora, expulsando tudo aquilo que possa nos impedir de viver a sua plenitude. Ele vence o medo, expõe a arrogância e convida a graça e a misericórdia para fazerem morada. Ele não altera apenas o nosso destino, mas também a nossa maneira de enxergar o outro. O amor poderoso do Pai transforma o mundo. Sim, transforma tudo.
Hoje eu queria dividir com vocês uma porção da palavra de Deus que tem falado não só ao meu coração, mas ao longo da história da igreja, tem transformado vida, tem salvado vidas, tem dissipado confusão, trevas, tem respondido muitas perguntas feitas, perguntas importantes que precisavam de boas respostas. A carta aos Gálatas, ela é considerada a carta magna da liberdade cristã. Ela é um dos primeiros escritos do apóstolo Paulo. Eu acredito que tenha sido a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. E o propósito da carta aos Gálatas é combater uma doutrina distorcida que estava penetrando dentro da igreja, querendo minar o poder do evangelho. Judaizantes que perseguiam o apóstolo Paulo e que haviam feito promessas contra a sua vida, o perseguiam onde quer que ele fosse. E a região da Galácia foi a primeira região onde o apóstolo Paulo visitou quando estava implantando as suas igrejas na sua primeira viagem missionária. E a carta foi escrita antes do concílio em Jerusalém. O propósito do concílio foi resolver algumas questões justamente que tinham sido levantadas por judaizantes que penetravam dentro da igreja e queriam obrigar os cristãos de origem gentílica a observar parte da lei de Moisés, incluindo a circuncisão. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta combatendo esse tipo de doutrina que tentava anular a força e o poder do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, as cartas do apóstolo Paulo são cartas que emanam de um coração pastoral. O apóstolo Paulo, ele não era só um plantador de igreja, um pregador da palavra. Ele tinha um coração pastoral. Sobre ele, sobre os seus ombros, pesava o cuidado e o bem-estar de toda a igreja dentro do contexto gentílico. Ele se considerava, e era de fato, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo ao mundo gentílico. Por isso, cada igreja, quando estava feliz, o apóstolo Paulo também estava feliz, mas quando estavam passando também por momentos de dificuldades, ele também sofria, as tensões, a tristeza e os desafios de cada igreja. No texto de hoje que nós vamos meditar, nós vamos refletir acerca de um amor que transforma. Um amor que transforma escravos em herdeiros adotados pelo Rei do Universo. E o texto está lá em Gálatas, capítulo 4. Eu queria ler com vocês dos versos 1 até o versículo de número 7. O texto diz assim: portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que a de um escravo, apesar dele, do herdeiro, ser dono de todos os bens que herdariam então do seu pai. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai, quando ele atinge então a maioridade. O mesmo acontece conosco, diz o apóstolo Paulo. Nós éramos como crianças, éramos como os escravos, éramos escravos dos princípios básicos desse mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher e debaixo da lei. Assim o fez para resgatar a nós, que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, e por meio dele nós clamamos Abba Pai, que quer dizer papai, paizinho. Agora você já não é mais escravo, mas filho de Deus, e uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele em todas as coisas. Vamos orar? Amado e bendito Deus, nós queremos, ó Deus, apesar da distância, de estarmos desse lado, os nossos irmãos e irmãs estarem lá do outro lado, queríamos, ó Deus, que no Teu Espírito fôssemos unidos, ó Deus, e que a exposição, Senhor, da Tua Palavra
possa, ó Deus, penetrar no meu coração, no coração dos meus irmãos, da tua igreja, que o Senhor possa falar conosco mais uma vez, que a graça do Senhor invada, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes, e que nós sejamos mais uma vez abençoadas, Senhor, que nós sejamos nutridos pelo Senhor, fortalecidos, para mais uma semana de desafio que temos pela frente. Sê conosco, abençoa-nos e fala com a gente poderosamente. Nós oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Esse é um texto riquíssimo que fala muito acerca de como Deus olha para nós e como nós deveríamos olhar para Ele e uns para os outros. O apóstolo Paulo está usando um argumento que ele começa no capítulo 3, quando ele fala que Deus fez uma aliança com o seu servo Abraão. E nessa aliança de Deus com Abraão, Deus prometeu a Abraão bênçãos inumeráveis. E disse que Abraão seria uma bênção para todas as famílias da terra. Sendo assim, Abraão não era simplesmente o pai da nação de Israel, mas ele era o pai da fé, de todo aquele que recebia de Deus a mensagem da graça, a mensagem do Evangelho, e ao mesmo tempo sofria ou recebia a influência do Espírito Santo, que abria os olhos e concedia àquele que ouvia fé suficiente para entender a mensagem do Evangelho e abraçar o Senhor Jesus como aquele Redentor prometido há tanto tempo por Deus. O apóstolo Paulo então desenvolve um raciocínio de que herdeiros de Abraão não são aqueles que simplesmente fazem parte da descendência de Abraão. Herdeiros de Abraão são todos aqueles que creem como Abraão creu nas promessas de Deus. E aqui no capítulo 4 ele está seguindo o raciocínio de que como herdeiros, e isso acontece dentro do contexto secular, normal, quando nós somos herdeiros, e quando somos pequenos, crianças, nós estamos debaixo da tutoria de adultos. E dentro do contexto do apóstolo Paulo, um homem que tinha posses, um homem que tinha propriedades e bens, ele tinha tutores que cuidavam dos seus filhos, que os treinavam, que preparavam esses filhos para que quando chegasse na idade adulta, eles estivessem plenamente capazes e prontos para assumir a responsabilidade de serem os donos legais e efetivos dos bens que eles iriam herdar. Para poder gerenciar esses bens, eles tinham que ser muito bem preparados. E aqui vem a minha primeira lição, o princípio que a gente tira da ideia de sermos herdeiros de Deus. Quando a gente fala que somos herdeiros de Deus, existem diversas implicações. A primeira delas está dos versículos 1 até o versículo 3 do capítulo 4, quando Paulo diz que assim como crianças que dependem de um tutor para conduzi-los até a idade adulta, e quando criança nós somos submissos a esses tutores, lembrando que dentro do contexto romano, muitos dos escravos que os homens de posse, de poder tinham na época, esses escravos não eram homens qualquer, muitos deles eram homens doutores, muitos homens letrados, muitos homens muito bem preparados, que conheciam várias línguas, o conhecimento da ciência, da matemática, da arte, mas eram homens que haviam sido conquistados por causa da guerra e se tornavam então escravos desses senhores. Para esses escravos, a tarefa de cuidar do dono, do proprietário, ou do filho do dono e do proprietário, era uma tarefa nobre, que ele deveria fazer isso como faria com o seu próprio filho. Dentro do contexto de uma criança, mesmo sendo ele herdeiro de grandes bens e riquezas, ele estava sujeito ao escravo que o conduzia, era o pedagogo, era aquele que iria treinar e preparar ele para ser o senhor das terras e das posses
quando adulto. Durante esse período da infância, ele estava sujeito às ordens e comando desses escravos que cuidavam deles. O apóstolo Paulo diz que assim como, então ele está fazendo uma comparação, no mundo secular, o herdeiro de grandes bens, ele está sujeito a tutores e administradores que cuidam, treinam e o preparam para a vida adulta. Nós estávamos sujeitos à lei do Senhor, e o propósito da lei era didático. O propósito da lei do Senhor não era governar sobre as nossas vidas, mas era conduzir-nos, era preparar-nos para o Redentor, para o Filho legítimo, Filho original, que através dele nós poderíamos então receber a salvação e o livramento dos nossos pecados. Então, a primeira implicação aqui é que o papel da lei, o propósito da lei, era nos conduzir a Cristo como fim. Não que a lei era ruim, não existe conflito aqui entre a lei e a graça, de modo nenhum, mas cada um tinha o seu propósito. O propósito da lei era treinar, era equipar, era preparar e conduzir-nos até Cristo. Cristo então era o fim no sentido de que a lei foi completada, todas as exigências da lei foram cumpridas. Agora a referência que nós temos não é mais a lei, a referência é Cristo. E quando você olha para Cristo, você vê a encarnação da palavra, a lei do Senhor, a palavra de Deus, ela se personificou na pessoa de Jesus Cristo. Então ele agora é a nossa referência, ele é aquele que vai nos conduzir a toda a verdade no espírito da lei. A lei se tornou testemunho contra nós porque nós estávamos inflamados pela carne pecaminosa. Nós temos uma natureza pecaminosa que nos impedia de observar a lei do Senhor corretamente. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, Ele mostra para nós qual o espírito da lei, o que de fato a lei queria como nosso tutor, e Ele então é a nossa referência. Quando hoje nós pensamos em ser imitadores de Deus como filhos amados, nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo. Ele é a perfeição, Ele é aquele que manifestou toda a essência, tudo aquilo que de Deus não poderia ser visto. Jesus na sua encarnação mostrou para nós como que Deus quer que eu e você sejamos para a glória do seu nome. Então o papel da lei foi de nos conduzir, foi de nos preparar, treinar e nos levar até Cristo. Eu não sei como é que você vê essa situação, mas nos dias de hoje, muitas pessoas trabalham fora, homens e mulheres, e optam por deixar os seus filhos debaixo dos cuidados de homens e mulheres que vão cuidar do bebê até que ele chegue a uma certa idade. Via de regra, quando uma criança cresce debaixo dos cuidados de uma babá ou de um tutor, esse tutor, ele é visto por essa criança que cresce com muito carinho, com muito cuidado. Então quando nós crescemos, nós olhamos para aqueles que cuidaram de nós, que trocaram as nossas fraldas, que nos ajudaram nos primeiros passos, quando nós estávamos aprendendo a caminhar, que viram e ouviram quando nós dissemos a nossa primeira palavra. O carinho que essas pessoas têm pelos seus tutores do passado é algo muito precioso. E eu queria incentivar vocês a olharem para a palavra de Deus, para a lei do Senhor, não como um concorrente, não como um tutor ou um ditador que impõe a sua vontade sobre mim e sobre você. Não. Eu gostaria que você olhasse para a palavra de Deus, a lei do Senhor, o Antigo Testamento, como um pedagogo, como alguém que cuidou da gente quando nós mais precisávamos de instrução,
de esclarecimento acerca da santidade, da bondade, da glória e de um plano soberano de Deus, redentor, que incluía não só um povo, uma raça e uma nação, mas todas as famílias da terra. O propósito de Deus com a sua aliança com Abraão não era somente resgatar o povo de Israel da escravidão dos seus opressores, mas de oferecer para todas as famílias da terra a oportunidade de se tornarem parte da família do Senhor. E aqui onde entra o meu segundo princípio, ou implicação de nos tornarmos ou de sermos feitos herdeiros de Deus. Deus decidiu convidar-nos a fazer parte da sua família, porque por meio da fé em Jesus Cristo, nós podemos ter um relacionamento de intimidade com o Senhor, como filhos amados e não mais como servos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a impressão que a gente tem é que o relacionamento de Deus com o povo de Israel era um relacionamento distante. E sacrifícios dos mais diversos eram oferecidos por conta de uma condição decaída nossa, que constantemente nós estávamos quebrando princípios e valores que Deus tem como parte da sua santidade. Então, diversos sacrifícios eram necessários para a gente voltar a ter um relacionamento com Deus. Mas a impressão que nos dá é que essa relação era um pouco distante. Mas quando nós voltamos para o Novo Testamento, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquilo que era distante foi aproximado, e pelo sangue precioso de Jesus, eu e você, todos nós temos a oportunidade de desfrutar de uma intimidade com Deus que jamais foi experimentado antes. Nós não somos mais servos do Senhor, nós somos escravos de Deus. Ele nos chama de filho, nos introduz na sua família, nos convida a sentar na mesa com Ele. A fé em Cristo nos oferece um relacionamento com Deus, de filhos queridos, de um Pai amoroso. E para garantir que nós tivéssemos esse relacionamento verdadeiro, nós encontramos isso dos versos 4 ao verso 6 do capítulo 4 de Gálatas, quando ele diz que nós somos adotados. Nós não somos os filhos originais, nós não somos os filhos legítimos, nós somos filhos adotados. E a maneira de Deus nos adotar foi por meio do seu Filho, que se tornou carne, que se tornou um de nós. Ele se identificou com a gente, ele se aproximou da gente. Jesus permitiu ser tocado, Jesus permitiu ser abraçado, Jesus permitiu que os seus discípulos o chamassem de amigos. Era um milagre da encarnação. É o Deus que se fez carne para que nós pudéssemos estar perto o suficiente dele para desfrutarmos de uma intimidade extraordinária. A palavra de Deus diz mesmo que a gente não sabe orar como convém, nós não sabemos orar corretamente. Não é que a gente não sabe orar, nós sabemos orar, mas nós não sabemos orar corretamente. Para que nós pudéssemos fazer isso de maneira correta, ainda que não expressemos palavras, Deus colocou dentro de nós do seu Espírito Santo. Espírito esse que codifica os nossos desejos, os nossos anseios e os nossos sonhos, de maneira que o Pai possa receber as nossas orações como um aroma suave. Então, mesmo que a gente não saiba orar da maneira correta, o Espírito Santo conduz as nossas orações diante de Deus. E Ele recebe isso como o pedido de um filho, dirigido ao seu Pai. Esse é um princípio desse texto, que está levando a igreja da Galácia a olhar para o Senhor Jesus Cristo como muito superior a um conjunto de regras e de leis. Eu não estou falando aqui
da lei propriamente dita, mas das interpretações da lei que os judaizantes daquela época queriam impor sobre a igreja da Galácia. Eles estavam querendo levar o povo de volta à tutoria da lei. E a tese do apóstolo Paulo é que nós não somos mais crianças, nós não somos mais bebês de colo. Interessante que a palavra que ele usa no versículo 3 do capítulo 4, não é a palavra que nós estamos acostumados, que é paidion, que fala acerca de uma criança, que é de onde vem a palavra pedagogo. Não é essa a palavra. A palavra que ele usa lá é népios, que significa bebê de colo, o bebê que depende totalmente, exclusivamente daquele que cuida dele. E o propósito de Paulo com esse texto é dizer que nós não somos mais bebês, nós deixamos a vida de bebês para trás. Agora, em Cristo Jesus, nós chegamos à maioridade, nós chegamos na condição que precisávamos para gerenciar, para administrar os bens que foram colocados em nossas mãos de maneira responsável. Ou seja, nós não somos só pessoas que foram chamadas para um círculo de intimidade maior com Deus, porque nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos herdeiros do Senhor. E aqui entra o meu terceiro e último princípio que eu queria dividir com você. Quando nós nos tornamos herdeiros por adoção do Rei, do Criador e sustentador de todo o universo, junto com essas bênçãos de valor inestimável, nós recebemos do Senhor também uma tarefa, uma missão. Em outras palavras, grandes bênçãos traz grandes responsabilidades junto consigo. A ideia de sermos herdeiros de Deus é que nós temos olhos voltados para nós, seja dos seres angelicais, dos anjos de Deus, que contemplam a vida, a história, a trajetória, a jornada dos filhos de Deus, dos céus. Eles contemplam o que está acontecendo aqui com a gente, mas não só seres angelicais, seres celestiais, mas também cada ser humano na face da terra que cruza o nosso caminho, que cruza a nossa história. Essas pessoas testemunham do que Deus está fazendo comigo e com você. Ser herdeiro de Deus significa que Deus espera que eu e você sejamos verdadeiros embaixadores de Cristo. Nós somos os representantes de Deus para todo aquele que está à procura de uma resposta de graça, de amor, de misericórdia, de bondade, de perdão para os seus pecados e a sua condição desesperadora em busca de um Deus verdadeiro. Como herdeiros de Deus, nós somos responsáveis em manifestar esse amor, essa graça, essa misericórdia de Deus que foi derramada sobre nós. E nós somos então aqueles que proclamam, aqueles que levam a boa mensagem da graça, misericórdia e amor que Deus está oferecendo a todo aquele que crê no seu Filho Jesus Cristo. Deus provê uma abundância de riqueza, de valor incalculável para mim e para você. E nossa é a responsabilidade, não somente de preservar, de manter intacta, pura e santa a mensagem do Evangelho, mas nós também somos os pregadores, os anunciadores dessa graça que convida todo pecador ao arrependimento e à fé no seu Filho Jesus Cristo. Para todos eles, o convite continua de pé. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O que o apóstolo Paulo está dizendo na carta aos Gálatas, para a igreja da Galácia, que estava sofrendo um ataque teológico, que tentava minar e reduzir a graça de Deus à obediência de regras e preceitos.
a nos levar a um conceito muito mais superior do que a observância de regras, mas que a palavra, a lei, o mandamento de Deus deveria estar sendo escrita não em tábuas feitas de pedra, mas em corações lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro Pascual, pelo sangue de Jesus Cristo. Ele é o Filho original, Ele é o herdeiro legítimo de todos os bens. E Ele nos convida a fazer parte da sua família para dividir com a gente aquilo que nós não tínhamos direito, mas que nos é dado por meio da fé em Jesus Cristo. O que Ele está dizendo para a igreja da Galácia é que eles não deveriam trocar ouro precioso por pedra que não tem valor. As pedras têm o seu propósito na construção, mas o fim da construção havia chegado, e agora um novo e vivo caminho havia sido aberto para eles, que eram a igreja da Galácia, e para mim e para você agora, no século 21. Nós somos herdeiros de Deus por meio de Jesus Cristo, somos co-herdeiros com Cristo. Ele é o Filho original, o herdeiro legítimo, mas nós, pelo Espírito do Senhor, estamos sendo conduzidos a entender quem somos, qual o propósito da nossa existência aqui na terra e qual a missão que o Senhor deixou em nossas mãos. A lei teve o propósito de nos treinar e nos conduzir até Cristo. Cristo, por meio do seu sacrifício, Ele nos convida a fazer parte da família de Deus e nos torna vasos, receptores do seu Espírito Santo. Nós somos agora templo do Deus vivo que vive dentro de nós e temos a rica e preciosa tarefa de compartilhar da graça de Deus, de anunciar que o Deus que criou os céus e a terra, que sustenta todas as coisas com o poder das suas mãos, está em busca de verdadeiros adoradores. E Ele convida a mim e a você para fazer parte dessa família maravilhosa. Mansões extraordinárias estão sendo preparadas para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E eu faço parte desse povo e convido você a aceitar a proposta e convite do Senhor para também fazer parte dessa família maravilhosa. Que a palavra de Deus, ela visite você que está aí do outro lado. Eu estou morrendo de saudade de você, meu irmão e minha irmã. Que vontade de dar aquele abraço em você, mas infelizmente nós estamos em tempos difíceis, onde a distância é um mal necessário. O meu desejo é que essa palavra visite você na sua casa, onde quer que você esteja, e que ela fale rica e poderosamente ao seu coração. Que a palavra de Deus se torne vida dentro de você e que você possa desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus te abençoe e que te dê uma semana riquíssima na presença do Senhor. Vamos orar? Amado e bendito Deus, é com o coração cheio de gratidão que lemos uma porção tão maravilhosa da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Ela consegue, ó Deus, penetrar no mais íntimo do ser humano e dividir intenções, desejos e propósitos do coração. Que essa palavra, ó Deus, ao penetrar dentro de nós, que ela nos examine, Senhor, e que tire de dentro de nós tudo aquilo que não procede do Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que torna lento e difícil, ó Deus, um fluir da Tua graça, da Tua palavra, do Teu amor na nossa vida. Que a Tua vontade, Senhor, ocupe o espaço, ó Deus, daquilo que não está de conformidade com a Tua vontade. E que a gente possa, Deus, experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade pelo Teu Espírito, de modo pleno, como nos deu de presente o Senhor Jesus Cristo a oportunidade de fazer parte da Tua família.
que o amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o discernimento, a sabedoria e o poder do Espírito Santo esteja comigo, com a IBAGE, com a família IBAGE e com todo o povo de Deus espalhado por sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Foi um prazer poder entrar na sua casa e celebrar juntos com você, ainda que distante, mas celebramos a graça do Senhor juntos, nesse dia maravilhoso. Esperamos que logo passe esse tempo e que a gente possa se ver e estarmos juntinhos aqui, celebrando ao Senhor. Boa semana, Deus vos abençoe. Eis-me aqui, Senhor, buscando tua verdade e amor. Eu vim neste lugar, tua graça encontrar. Por tua causa livre sou, a minha vida eu te dou. Me coloco em tuas mãos, ergo minha voz, liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Por tudo que fizeste a mim, levanto minhas mãos a ti, és o único a quem adorarei. Eu vou compartilhar o amor, ser tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos teus pés, ergo minhas mãos, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou que sou está em tuas mãos de amor, e eu sou teu, eu sou teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu.